Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre metal de sacrifício. Já ouviu falar desse termo? Você sabe onde que é aplicado? Pois então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse é um conceito, extremamente importante na química, na engenharia e na eletroquímica, beleza? Eu sou Márcio Coelho e esse é o canal Mais Química. Então, pessoal, o que seria um metal de sacrifício, que também é chamado de proteção catódica? É o seguinte, os metais utilizados para fabricar peças, para fabricar estruturas metálicas, de edifícios, pontes, o principal metal utilizado é o ferro. E o ferro não é um metal nobre, um metal que não reage, um metal que não oxida. Pelo contrário, com o tempo ele vai oxidando até a formação da ferrugem. Não só o ferro, como outros metais também, tendem a oxidar e acabar formando ferrugem. E qual que é a solução para isso? Utilizar um metal para oxidar no lugar do ferro. Mas antes, não só do ferro, como dos outros metais, o chamado metal de sacrifício. Mas antes, vamos ver aqui o que acontece com o ferro. Então vamos lá. Na estrutura, acaba ocorrendo a oxidação do ferro, seja em estruturas metálicas, em barcos, em tudo que for feito de ferro, por exemplo, um cadeado, trem. Então isso pode comprometer a estrutura, de um edifício, de uma ponte. Então o que acontece com o ferro? Que o ferro, primeiramente, ele oxida ferro 2, doa elétrons. O oxigênio do ar na presença da água, sofre redução, se transforma em hidróxido. Se a gente juntar as duas equações aqui, a gente tem uma equação geral. Então é o ferro reagindo com o oxigênio na presença de água, forma o hidróxido de ferro 2 a princípio. Só que logo o hidróxido de ferro 2 se oxida, reage com oxigênio e água e forma o hidróxido de ferro 3. O hidróxido de ferro 3 seria a chamada ferrugem, que tem aquele aspecto alaranjado. Agora imagine esse ferro, se ele estiver na estrutura de um prédio, ou se estiver na estrutura de uma ponte, uma peça de um carro ou de uma bicicleta, então pode complicar, Então o que é feito com o ferro, por exemplo? Não só com o ferro, mas estou dando aqui o principal exemplo que seria o ferro. Proteger esse ferro dessa estrutura com um metal de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? Ou chamado anodo de sacrifício. É qualquer metal utilizado em estruturas metálicas submetidas a ambientes oxidantes, com o objetivo de ser oxidado em seu lugar. Então, ao invés de eu utilizar apenas o ferro, eu vou utilizar revestindo esse ferro ou ligado a esse ferro um outro metal que tenha maior tendência de oxidar do que ele. Aí esse outro metal oxida e o ferro da estrutura fica protegido. Ou, se não for o ferro, pode ser algum outro metal, Mas eu tenho que ligar a esse metal a algum outro metal de sacrifício que tenha maior tendência de oxidar do que ele. Aí esse metal de sacrifício oxida e o metal da estrutura não oxida. Então olha aqui, esse metal deve possuir menor potencial de redução ou maior de oxidação, do que o material utilizado na estrutura, para que possa ser sacrificado e protegê-la. Então, os metais mais utilizados para isso são o zinco e o magnésio. O zinco e o magnésio são metais comumente utilizados com esse objetivo, porque eles oxidam, Eles têm maior potencial de oxidação do que a maioria dos metais. Então, a utilização de um metal de sacrifício é um método chamado de proteção catódica, ok? Então, é metal de sacrifício, anodo de sacrifício ou proteção catódica. São os termos usados, para esse princípio aqui. Então, aqui a gente tem uma imagem de um tanque, por exemplo, pode ser um tanque de combustível, no posto de combustível, um tanque de aço. Ligado a ele, a gente tem um metal de sacrifício. Poderia ser o zinco, poderia ser o magnésio. Então, o que acontece? Como esse metal tem maior tendência de oxidar, tem maior potencial de oxidação, ele tende a oxidar e aí o metal do tanque fica protegido. Aqui a gente tem o casco aqui de um navio.
onde a gente tem metais grudados aqui. Esses metais de outra cor, né, da cor cinza, cor prateada, é um metal de sacrifício para impedir que o casco do navio oxide e perfure. Então, esse metal de sacrifício é aderido à superfície aqui, né, do casco, né? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Uma questão aqui que caiu no Enem, é um assunto que é cobrado no Enem, bastante cobrado também nas provas por aí. Então vamos discutir uma questão que caiu exatamente sobre isso. Então tá assim, ó. O boato de que os lacres das latinhas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feita o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores do potencial padrão de redução de alguns metais. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latinhas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem? Então é o seguinte, o magnésio do lacre das latinhas, ele acaba protegendo o alumínio da oxidação durante o processamento no forno. Por quê? Se a gente olhar aqui na tabela, o potencial de redução do alumínio é menos 1,66. Do magnésio é menos 2,36. Então o magnésio tem menor potencial de redução do que o alumínio. Então ele, se a gente inverter, né? É só inverter os sinais, ele tem maior potencial de oxidação do que o alumínio, é 2,36. O do alumínio é 1,66. Então se os dois estão em contatos, né? Tipo o magnésio no lacre, em contato com a latinha, na hora do processamento do forno, quem é que vai oxidar? É o magnésio, porque ele tem maior potencial de oxidação. E aí o alumínio da latinha fica protegido. Mas aqui no texto, ele está querendo saber qual outro metal poderia ser utilizado para essa finalidade. Olha, então eu tenho que analisar qual ou quais metais aqui teriam maior potencial de oxidação do que o alumínio, ou menor de redução, né? Então vamos lá. Potencial de redução do alumínio é menos 1,66. Então, o metal a proteger o alumínio tem que ter potencial de redução menor. Então, para substituir o magnésio, então poderia ser, ou para fazer o mesmo papel do magnésio, né, poderiam ser esses dois aqui, ó, o potássio, potencial de redução menos 2,93, e lítio, potencial de redução menos 3,05. Porque eles têm menor potencial de redução do que o alumínio. Ou se eu inverter os potenciais, eu vou ter o potencial de oxidação, né? Então eles vão ter potencial de oxidação maior do que do alumínio. Então potencial de oxidação do potássio 2,93 e do lítio 3,05, ao passo que o alumínio é 1,66. Então o que acontece? Se esses metais, o lítio, o potássio, né, além do magnésio, se eles estão em contato com alumínio, na hora do processamento no forno, ao invés do alumínio oxidar, esses metais é que vão oxidar, eles vão ser sacrificados. Por quê? Porque eles têm maior potencial de oxidação, né? E aí eles vão oxidar. E o alumínio da latinha fica protegido e não oxida. Logo, esses metais são metais de sacrifício, anodos de sacrifício. Então vamos lá, se a gente avaliar as alternativas aqui, a única correta seria a letra E. Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o alumínio. Potencial de redução menor, então de oxidação vai ser maior, então eles oxidam preferencialmente. Então a resolução seria a letra E, ok? Bom pessoal, então é isso aí, espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe um like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!